Fala aí, galera. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a nossa segunda aula da playlist Estudo do Ponto no Plano Cartesiano. E o que nós vamos estar trabalhando nessa aula de hoje? Só exercícios relacionados à teoria estudada na aula 1. Beleza? Então é importantíssimo para o melhor acompanhamento dessa aula ter assistido a aula 1. Galera, como dizia a minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, pessoal, vamos lá então para o nosso exercício 1, tá? Da VUNESP. Os vértices da base de um triângulo isósceles são os pontos. Então, tem um ponto aqui de coordenadas 1 e menos 1, e um outro ponto de coordenadas menos 3 e 4, de um sistema de coordenadas cartesianas retangulares. Qual a ordenada do terceiro vértice, se ele pertence ao eixo das ordenadas? Olha, para adiantar, eu já fiz aqui, eu esquematizei um triângulo, tá? Isósceles aqui, fora do plano cartesiano. Vou chamar de vértice A e B os vértices da base, tá? Os dois pontos de coordenadas 1 e menos 1 vou chamar de vértice A, o ponto B, tá? Eu vou usar como o de coordenadas menos 3 e 4. Eles serão as bases, serão os vértices da base do meu triângulo isósceles. Então, lembrando, isso é uma norma da matemática, tá? O triângulo isósceles, ele possui dois lados iguais, tá? Que esses dois lados iguais não são as bases, não é a base deste nosso triângulo, tá? A base do triângulo isósceles seria um lado diferente, isso é uma norma matemática. Bem, então como ele tem dois lados iguais, o lado AC terá que ser igual ao lado BC, esses dois lados iguais. Então a distância de A até C terá que ser igual à distância de B até C. Bem, as coordenadas do vértice C, tá? Como ele pertence ao eixo das ordenadas, galera, é o eixo Y. Todo ponto que pertence ao eixo Y, ele terá sua abscissa igual a zero, tá? Então, o x do ponto C será igual a zero e vai ter um valor para Y, que eu vou indicar aqui por YC, ok? Tá? Então, a distância de A até C, igual a distância de B até C. Então, vai ser pela fórmula da distância entre dois pontos que eu vou chegar na ordenada do vértice C. Distância de A até C. Lembrando aí da primeira aula. É importante ter assistido a primeira aula dessa playlist, hein? Distância entre dois pontos. Raiz quadrada de, como é de A até C, xc menos xa ao quadrado, mais yc menos ya ao quadrado. Igual a distância de B até C. Distância de B até C, raiz quadrada de xc menos o xb ao quadrado, mais yc menos yb ao quadrado. Então, através dessa igualdade, eu vou chegar na ordenada do vértice C, tá? Então, reafirmando mais uma vez, o x do ponto C, ele é igual a zero, porque o ponto pertence ao eixo das ordenadas, ou seja, a sua abscissa será igual a zero, ok? Vamos substituir os valores e chegar, então, aí no nosso YC. O meu XC é zero, tá? Deixa eu escrever aqui pretinho. Então, eu vou ter aqui 0 menos o XA é 1, então vai ficar 0 menos 1 ao quadrado, mais o YC, eu vou deixar indicado como YC, é quem eu quero descobrir, menos o YA. Como o Y do ponto A ele é igual a menos 1, com menos da fórmula, ele vai se tornar mais 1 aqui. Mais 1 ao quadrado. Tudo isso dentro da minha raiz quadrada. Ok? Igual distância de B a C. Então, será o XC, que é 0, menos o XB, que é menos 3. Então, menos e menos aqui vai dar mais. 0 menos 3
ao quadrado, mais o YC, que é quem eu quero descobrir, menos o YB, que é 4 ao quadrado. Estamos esquecendo aqui da minha raiz quadrada. Tá? Fórmula da distância entre dois pontos visto na aula 1. Bem, agora é só tirar o valor do YC nessa igualdade. Vamos lá para as nossas continhas. 0 menos 1 dá menos 1. Ao quadrado vai dar mais 1. Mais YC mais 1 ao quadrado, eu tenho aqui o produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então, vai dar YC ao quadrado, é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar 2 vezes YC mais o quadrado do segundo. Então, mais 1, tá? Isso dentro da minha raiz quadrada. Igual à direita da igualdade. 0 menos 3, 0 mais 3, dá 3 ao quadrado, dá 9. 9. Mais YC menos 4 ao quadrado. Produtos notáveis. Quadrado do primeiro, então vai dar YC ao quadrado. Menos, agora é menos, né? Porque eu tenho o quadrado da diferença. 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar menos 8YC. Mais o quadrado do segundo, que é 16. Então, não pode esquecer, está dentro da raiz quadrada aqui, por causa da forma. Bem, agrupando aqui à esquerda da igualdade, 1 com 1 vai dar 2. Então, eu vou ter aqui, ó, YC ao quadrado, mais 2YC, mais 2, dentro da raiz quadrada, igual à direita da igualdade, eu vou ter YC ao quadrado, menos 8YC, somando 9 com 16, dá 25. Correto? Dentro da raiz quadrada. Bem, como a incógnita que eu quero determinar, que é o YC, está dentro de uma raiz quadrada, eu vou levar os dois lados da igualdade ao quadrado, porque levando os dois lados ao quadrado, eu não altero a igualdade, para eliminar o radical, para eliminarmos a nossa raiz quadrada. Então, levando ao quadrado, eliminou a raiz quadrada, vai ficar YC ao quadrado mais 2YC mais 2, igual à direita da igualdade, raiz quadrada elevada ao quadrado, elimina o radical. Então, vai dar YC ao quadrado menos 8YC mais 25. Ok? O YC ao quadrado vai cancelar, porque eu tenho ele à direita e à esquerda da igualdade, né? Esse YC da direita, YC ao quadrado, aqui à direita da igualdade, vai passar para a esquerda subtraindo o YC ao quadrado, então eliminou. Menos 8YC, passo para a direita, para a esquerda da igualdade, vai dar mais 8YC. Então, eu vou ter 10 YC. O 2 está somando à esquerda, passo para a direita, subtraindo 25. 25 menos 2 dá 23. O 10 está multiplicando, passa dividindo. YC, que seria a ordenada do ponto C, 23 décimos, tá? 23 sobre 10. Ou, se quiser dividir, 2,3. Então, tá aí a solução do nosso exercício 1. Beleza, galera? Tá? Então, aqui, olha, eu esquematizei o triângulo fora do plano cartesiano. Não há necessidade de pôr no plano cartesiano, dá para a gente esquematizar o exercício fora, né? Então, lembrando que triângulo isósceles tem dois lados com medidas iguais. Esses dois lados com medidas iguais não é a base, tá? A base, isso é uma norma matemática. A base do triângulo isósceles é aquele lado que tem a medida diferente. Show? Vamos lá, então, para o exercício 2. Bem,
Aqui no nosso exercício 2 da Matipcar 2021, o simétrico do ponto A em relação ao ponto B é o ponto em que a soma das coordenadas é. Gente, ponto simétrico, tá? Então, eu tenho dois pontos, eu tenho um ponto A, ok? E tenho um ponto B. Também vou esquematizar isso fora do plano cartesiano. Tenho um ponto A. Toda vez que for pedir a simetria, ela tem que ser em relação a alguma coisa, tá? Ponto A de coordenadas 1 e 3, tem um ponto B de coordenadas 5 e menos 1. Eu quero o simétrico de A em relação a B, tá? Então, o nosso ponto de referência é o ponto B. A simetria vai ter que ser em relação ao ponto B. O que seria fazer essa simetria? Seria eu rebater aqui, olha, tá? Em relação a B, rebater o ponto A. No caso aqui, como eu pus ele à esquerda do B, seria eu rebater ele à direita do B, com uma mesma distância, tá? Então, aqui, olha, o simétrico de A em relação a B seria o ponto C, ó, tá? É como se eu fixasse a ponta de um compasso aqui, a parte seca do compasso aqui no ponto B, e rebatesse a distância de A até B à direita do ponto B, ok? Tá? Então, este ponto C, eu quero saber a soma das suas coordenadas. Como ele é simétrico de A em relação a B, então eu tenho que rebater em relação a B. A distância de A até B será igual à distância de B até C. Tá? Porque vai ter que ter a mesma distância. Eu só vou girar ele em relação a B. Só que se eu for querer trabalhar aqui nesse exercício com a fórmula da distância entre dois pontos, eu vou ficar com duas incógnitas. Porque o ponto C, né, as suas coordenadas, eu não conheço o valor de nenhuma delas. Então, não dá para tirar por aqui. Olha, como a distância de A até B é igual à distância de B até C, o que eu posso concluir? Que B é ponto médio de AC. Pronto, vou tirar aqui pelo ponto médio. Se B é ponto médio de AC, olha, de acordo com a aula 1 dessa playlist, é importante ter assistido essa aula. Se B é ponto médio de AC, então a abscissa do ponto B, ou seja, o x do ponto B, xb será igual a o x do ponto A mais o x do ponto C dividido por 2. E o y do ponto B será o y do ponto A mais o y do ponto C dividido por 2, né? Coordenadas do ponto B. Eu tenho o x do B, que é 5. Eu tenho o x do ponto A, então vamos substituir aqui, que é 1, mais o x do C dividido por 2, tá? Aqui eu cruzo a multiplicação. 1 vezes 1 mais xc vai ficar 1 mais xc. O 2 está dividindo, passa multiplicando 5. 2 vezes 5, 10. Então, daqui eu vou tirar que o x do ponto C, tá? Será igual a 9. Então, eu vou ter aqui que xc igual a 9. Já achamos uma das coordenadas. Agora, vamos achar o y do ponto C, ou seja, a ordenada do ponto C. Eu tenho o y do B, que é menos 1, igual ao y do ponto A, que é 3, mais o y do ponto C, dividido por 2. Então, aqui na igualdade eu cruzo a multiplicação. 1 vezes 3 mais yc vai dar 3 mais yc. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ok? O 3 está somando.
passa para a direita da igualdade subtraindo o menos 2. Menos 2 com menos 3 vai me dar menos 5. Ó. Só que o exercício está pedindo, olha aqui, ele está pedindo a soma das coordenadas deste ponto, que seria o ponto C, tá? Então, esta soma, né, a soma das coordenadas, 9 somado com o menos 5. 9 somado com menos 5 dá 4. Resposta, então, se encontra aqui na alternativa B de bom, B de bola. Beleza? Então, tá aí a solução do nosso exercício 2, né? Envolvendo as coordenadas do ponto médio. Gente, lembrando que toda vez que pedir a simetria tem que ser em relação a algum referencial, ou em relação a uma reta, a um ponto, eu tenho que ter um referencial para poder determinar essa simetria, tá? Olha, vamos lá então para o nosso exercício 3. Bem, aqui no exercício 3 é um exercício da FUVEST. A tabela abaixo mostra a temperatura das águas do Oceano Atlântico ao nível do Equador, em função da profundidade, tá? Então, na superfície, né, a temperatura 27, a 100 metros 21, a 500 metros 7 graus centígrados, a 1.000 metros 4 graus centígrados, a 3.000 metros 2,8 graus centígrados. Admitindo que a variação de temperatura seja aproximadamente linear. Olha, gente, isso daqui é importantíssimo. Está dizendo que ela é aproximadamente linear entre cada duas medidas feitas, cada duas medições feitas, para a profundidade. A temperatura prevista para a profundidade de 400 metros. Olha, gente, quando eu falo que a temperatura, né, ela é aproximadamente linear entre duas medições, quer dizer que essas duas medições vão estar formando uma reta, ok? Olha, linear, então é de acordo com uma reta, tá? Então, o que que acontece? Olha, como eu quero a temperatura na profundidade de 400 metros, 400 metros está entre 100 e 500 metros, tá? Olha, eu teria aí, né, essa temperatura de 400 metros, que vai estar a temperatura na profundidade de 400 metros. O 400 metros vai estar entre a profundidade de 100 e 500 metros. Como ela é linear, vai estar de acordo com uma reta, tá? Então, eu vou chamar aqui o ponto A de coordenadas 100 e 21 graus, tá? Então, o 100 que é a profundidade, o 21 que é a temperatura vai ser o Y, o 100 vai ser o X do ponto. O 400 metros, eu vou chamar aqui de um ponto B, tá? Então, 400 metros. E eu quero saber o Y do ponto B, que é a temperatura, tá? A temperatura eu estou colocando no Y. E o ponto C, que seria profundidade de 500 metros, temperatura 7 graus centígrados, tá? Então, o que que acontece? Esses três pontos A, B e C vão estar alinhados, vão estar de acordo com uma reta. Por que que está dizendo que a medição entre duas temperaturas é linear? Então, se os três pontos pertencem a uma mesma reta, eu caio na condição de alinhamento de três pontos. Esses três pontos terão que estar alinhados. Nós vimos aí na aula 1, então, condição de alinhamento de três pontos, tá? Então, importantíssimo ter assistido a aula 1. Condição aqui, então, ponto A, B e C estarem alinhados. Vou usar aquela forma mais reduzida da aula 1. YA é XA, YA, XB, YB, XC,
YC, volto, né, no XA, YA, o resultado dessa expressão terá que ser igual a zero, né? Então, lembrando aqui, as inclinações para a direita mantém o sinal, né? Para a direita não, para a esquerda mantém o sinal, né? E as inclinações para a minha direita aqui, nas multiplicações que eu vou ter que fazer, multiplica-se pelo sinal de menos, não pode esquecer disso, né? Isso daí na aula 1. Então, agora nós vamos substituir, está resolvido o nosso exercício, tá? Coordenadas do ponto A, 100 e 21. Do ponto B, 400 e o YB, que é quem eu quero saber, porque o Y está representando para a gente a temperatura, XC, YC, 507. Volto no ponto A, 100 e 21. Então, agora vamos fazer as multiplicações, igualar a zero e tirar o nosso valor do YB, que é a temperatura a 400 metros, tá? Então, multiplicando aqui, 100 multiplicado por YB vai me dar 100 YB. 400 vezes 7, tá? Vai me dar aí 2.800. Mais 2.800. 500 vezes 21 vai dar 10.500. Mais 10.500. Agora, as inclinações para a direita, não pode esquecer que tem um sinal de menos. Então, vamos fazer elas. Só um minutinho. 21 vezes 400 dá 8.400, multiplicado pelo sinal de menos, menos 8.400. 500 vezes YB dá mais 500YB, tem um sinal de menos, menos 500YB. 100 vezes 7 dá 700, multiplicado pelo sinal de menos, dá menos 700, igual a zero. Agrupando aqui o YB, 100YB com menos 500YB, tá? Vai me dar menos 400YB. Igual, olha, gente, efetuando a conta aqui, 2.800 mais 10.500 menos 8.400 menos 700, tá? Eu vou encontrar mais 4.200. Passo para a esquerda, menos 4.200. Como eu não quero menos YB, eu quero saber o valor do YB, tem que multiplicar aqui por menos 1. Tá? Então, aqui eu vou ter, finalizando as nossas continhas aqui. Multiplicando por menos 1, vai me dar 400YB igual a 4.200. Ok? Passo 400 dividindo, eu vou ter 10,5, tá? YB será igual a 4.200 dividido por 400, então vai dar 10,5 graus centígrados. Tá aí a temperatura, tá? Na profundidade de 400 metros. Resposta alternativa D de dado. Show? Olha, gente, então era um probleminha. Hoje em dia é muito cobrado isso em cima de problemas, aonde acabou envolvendo condição de alinhamento de 3 pontos, olha, tá? Por que essa condição de alinhamento de 3 pontos? Repetindo de novo, tá dizendo que a medição entre duas temperaturas era linear, né? Então, se era linear, né, a hora que eu fosse fazer a medida de 100 metros de profundidade para 500 metros, isso estaria de acordo com uma reta, tá? Como o 400 estava no meio, joguei aqui na condição de alinhamento de 3 pontos. Show? Então tá aí, gente.
aqui eu estou encerrando essa nossa segunda aula, né, da playlist Estudo do Ponto no Plano Cartesiano, tá? Alguma dúvida em algum dos exercícios resolvidos nessa aula, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal e se inscreva para ter notificações de novas aulas. Logo, logo, já estarei lançando a terceira aula desta playlist. Show? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!